Muito boa tarde a todos. São 17 horas e 30 minutos. A temperatura está na casa dos 23 graus e nós estamos iniciando o Costana Talks, talk show diretamente aqui do estande do Costana Frontier Resort, primeiro empreendimento imobiliário de alto padrão da região noroeste aqui do estado. Grupo CPE, você que nos acompanha nas redes sociais, no AM540, no nosso aplicativo para smartphones, o Grupo CPE tem mais uma vez o prazer de estar aqui em parceria com o Costana Frontier Resort, que é um empreendimento diferenciado, não é apenas um empreendimento imobiliário, né? É também um vetor de desenvolvimento para o turismo e para a economia da nossa região Noroeste Missões. Eu sou Ricardo Bolson e te agradeço já de antemão a audiência nos nossos canais de comunicação. Mais um belo dia aqui na Fenamilha Internacional, terceiro dia de feira e o terceiro dia em que o Parque de Exposições Siegfried Ritter está completamente lotado. Um grande público aqui nesse feriado de Tiradentes e a gente discutindo desenvolvimento e também a questão do turismo da nossa região. Eu estou aqui com o nosso anfitrião, o Vando Hartmann, que é diretor da MSK Incorporadora, a incorporadora do Costana Frontier Resort, que nos recebe nessa tarde. Tudo bom, Vando? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação conhecendo aí. O Mário tem uma história aí, me contava aí, de trabalho já árduo, olhando para o desenvolvimento da nossa região e conseguir somar toda essa experiência conosco, com certeza a gente vai fortalecendo aí, vai unindo forças e são essas pessoas que trabalham pela nossa região, que no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecendo. Então tem toda uma jornada já construída, a gente vem aqui para contribuir e para acelerar esse processo que a gente tem olhado com bastante certeza dos próximos ciclos aí que a nossa região tem de expectativa, de oportunidade e de realidade. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, bastante focado aqui no projeto das missões, porque a gente não faz turismo olhando uma micro-região, né? O turismo é cooperação, é mais gente se abraçando, e o Costana, com certeza, ele está dentro desse escopo, e a gente vai falar como podemos ser parceiros aí, para a gente potencializar toda essa nossa região. Hein? É verdade, o nosso Costana Talks ele é temático, né? Todos os dias a gente debate um tema diferente, e hoje o assunto é 400 anos das missões jesuítico-guaranis. Uma comissão oficial do governo do estado foi lançada para organizar essas celebrações e esses eventos, e por isso a gente tem convidados aqui que realmente sabem muito do tema. Eu tenho a honra de estar ao lado aqui do ex-prefeito de São Miguel das Missões e atualmente presidente da Associação das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, do qual São Miguel, inclusive, faz parte. Mário Ribas do Nascimento. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Tem que ligar ali o microfone. Aqui. Boa tarde, Ricardo. Tudo boa bem. tarde, Vando. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do Talk Costana, né? Esse é o nome Costana do programa. Talks, Costana isso aí. Talks, aqui na Fenamilho, pela iniciativa, pelo empreendedorismo, né? E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CPE de Araju. É verdade. Né? Toda a diretoria, a Rádio CPE que está divulgando essas boas ações, bons empreendimentos, boas ideias, né? Incentivando aqui a população e mostrando caminhos e oportunidades que nós temos. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui. Eu fui prefeito de São Miguel em 1997 até 2004, por 8 anos, e ajudamos a criar o Rota Missões. Criamos, na realidade, o Rota Missões, a Fundação Missões, naquela oportunidade, e houve muitos avanços, né? E agora, esse empreendimento aqui do Costana Resort, que realmente desperta o interesse e a atenção de todos nós para essa oportunidade. Então, é uma honra estar aqui, estamos à disposição para poder discutir os temas aqui que foram pautados, né? E que nós teremos aí, estamos com muita alegria, né? E poder discutir e debater esses temas tão importantes que referem-se aos 400 anos das missões. Legal, importante dizer que a gente está ao vivo no AM540 da Rádio CPE, que também está disponível o sinal através do nosso aplicativo para smartphones, portal grupocpe.com.br, estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. Você pode deixar o seu comentário e a sua pergunta também aqui para o Costana Talks. Bom, dia de feira, tudo acontece meio que ao mesmo tempo, né? Então a gente tem o lançamento do vestibular da URI Campo Santo Ângelo, acontecendo nesse momento, e o prefeito de São Miguel, atual prefeito de São Miguel, Rodrigo Ribas, e presidente da Associação dos Municípios das Missões, está por ali, vai participar conosco na sequência, e o deputado Eduardo Loureiro também, que é uma das lideranças importantes, né, na intermediação de recursos aqui para a nossa região, também vai estar conosco na sequência aqui no Costana Talks. Mas vamos lá, vamos falar de 400 anos das missões jesuítico-guaranis. A gente tem uma série de projetos de qualificação para o turismo aqui na nossa região. Quero te perguntar, Wanda, começar falando sobre esse tema.
Eu sei que o Costana Frontier Resort foi pensado de uma maneira muito profissional, no sentido de estar atento a todos os detalhes, né? Fazer muitos estudos econômicos daquilo que pode ser um potencial para o futuro da nossa região. Queria te perguntar no que isso se conecta, o que esse projeto se conecta com essa questão da celebração dos 400 anos, que deve trazer muitos turistas aqui para a nossa região e na sequência dos anos também. Desenvolvimento regional é a palavra. O turismo, ele é um excelente vetor para, eu não sei, aqui está dando uma microfonia. É só por causa da caixa aqui, a gente tem que levantar o microfone. Pode baixar aí. Ele é um dos excelentes vetores. A nossa economia, ela está consolidada no agro, na nossa região. Isso é indiscutível. Agora, o que a gente está, como região, discutindo como próximos ciclos, próximos movimentos para a nossa economia regional, em termos de geração de resultado. Até porque eu tenho um estudo aqui, eu vou me permitir no improviso, até não tinha pensado em falar dele, mas eu vou trazer um dado, porque esse dado, ele é um dado que faz parte do nosso estudo. Dá uma olhada aqui, Mário. Nós temos 4 regiões, vou falar da Missões. Missões tinha em 1970 287 mil habitantes, 2010 247, 2022 240. Por que eu estou mostrando e falando isso? Ah, mas que pessimismo, cara. Tu vem aí falar que a gente está diminuindo? Não. Eu venho falar que é isso que fez o nosso projeto se mover, porque a gente tem que resolver uma dor. E se nós não se mexer e fazer alguma coisa diferente, nós vamos continuar vendo isso. Então, que bom, o dado está aí, então a gente não pode desconsiderar essa informação. O que nós identificamos, né? Que tem muita riqueza na região e a gente está mandando esse dinheiro embora. Então, assim, o próximo movimento que a gente precisa entender é como que a gente segura esse dinheiro na região, mais do que isso, como que a gente traz dinheiro de fora. Eu tenho reforçado o que já acontece, que são... a gente está levando provas sociais aí para nossas redes sociais, onde os proprietários têm falado. Eles falam por que compraram. Então o pessoal vai ver na sequência aí a castelhanada começar a falar. O pessoal falando, sim. Eu vou dar um exemplo. Córdoba, investidor de Córdoba, colocando milhões na nossa região. Isso é gerar desenvolvimento, porque esse dinheiro vem de fora, é dinheiro que não está aqui. Nós vamos pegar esse dinheiro e a gente vai contratar pessoas aqui, vai envolver toda uma cadeia produtiva regional. Então não é só reter o dinheiro que já existe, é trazer dinheiro de fora. Nós temos proprietários do Goiás, nós temos proprietários de outras regiões e é dinheiro novo circulando aqui. Então quando a gente fala em desenvolvimento regional, nós precisamos discutir ciclo financeiro e balança financeira. Dinheiro entrando numa região, dinheiro saindo. O bom, e é fantástico, a nossa região ela tem dinheiro, ela tem riqueza. Quando a gente entender que o nosso desafio é só reter esse dinheiro e ter projetos para trazer dinheiro de fora para cá, a gente começa a discutir esse ciclo de uma forma mais clara. Missões nesse processo como um todo. Missões está dentro da região noroeste, a região noroeste ela em 2 horas e meia de deslocamento para sermos estratégicos com Paraguai e Argentina. Missões faz parte de uma região que comporta mais 3 regiões. Dentro da região noroeste são 77 cidades. 77 cidades, a gente está falando entre 900 e 1 milhão de habitantes, onde dá para tranquilamente trazer turista de fora. E é para isso que nós filiamos o empreendimento numa intercambiadora, e ele tem poder de atrair 4.300 resorts, 110 países do mundo. Se algum americano, algum chinês, algum alemão, algum português quer conhecer as ruínas, ele quer fazer um intercâmbio do seu apartamento no resort, hoje em qualquer lugar do mundo, quer vir para cá, não tem essa opção. Com o resort passa a ter. Então veja a ponte, a possibilidade que a gente tem de trazer turista, de trazer pessoas de fora para conhecer ruínas de São Miguel e toda a sua história, Museu de Evolução Agrícola em Horizontina, Salto do Yucumã, que é a maior queda longitudinal do mundo, hoje com iniciativa privada, com concessão de 30 anos trabalhando dentro do parque. Então tudo isso é um trabalho conjunto que a gente começa a construir e desenvolve demais. Eu sou natural de Roque Gonzales. Dentro das Missões, o lugar tem o Assunção do Ijuí,
tem a história dos Santos Mártires, acontece a história lá, e nós não precisamos inventar a história. A gente vai para Gramado, vai para a Serra, o pessoal está, e não estou criticando, parabéns para eles, são fantásticos. Fazem muito bem, é um trabalho de brand, marketing, estratégia. Agora nós temos uma coisa, eu falo do Museu de Evolução Agrícola, que foi investido alguns milhões aí, a história da agricultura do Brasil inicia aqui. Não precisamos inventar isso, é só contar. Então, hoje nós temos dentro da América Latina, não tem nenhum museu com a característica e a entrega que o museu nosso faz. Isso é uma fala de quem leva o pessoal da John Deere nos museus no mundo inteiro. O pessoal traz aqui e diz, cara, é único que vocês têm na região. Então, eu falei um pouco para contextualizar, porque as missões elas vão crescer, vão se desenvolver, quando a gente conseguir trabalhar junto, se apoiando e vendo quais são os atrativos do entorno que podem agregar para essa região. Tá certo. É uma questão muito importante, né, Evandro? E eu quero chamar o Mário também para a conversa. Uma nota de pesar é que hoje nós perdemos um jesuíta muito importante. E há cerca de um ano, tu estavas justamente lá próximo dele, né, Mário? Papa Francisco, felizmente partiu, nos deixou aí aos 88 anos, depois de 12 anos de papado, e havia uma esperança, né, de que ele, como um jesuíta, um padre de origem jesuíta, de determinação jesuíta, pudesse, de repente, visitar a nossa região. Não foi possível, mas é importante também, tu és um conhecedor de muitas cidades, muitos destinos turísticos ao redor do mundo, é importantíssimo que a gente fixe as missões nesse calendário. Como o Vano estava falando, tem vários atrativos aqui na nossa região, e depois que esses turistas internacionais começam a vir para cá, de alguma forma, a coisa começa a pegar também, né? E aí a gente tem uma missão, um destino importantíssimo e que gruda na cabeça das pessoas, digamos assim, Mário. Tudo bem? Exatamente, Ricardo. Nós estivemos visitando o Papa Francisco, né? Infelizmente ele faleceu hoje, não poderá vir. O sucessor dele, não sabemos quem será ainda, né? Há uma perspectiva que seja o Papa que estava ao lado dele, o assessor dele direto lá, que é um cardeal importante. Chegando nosso prefeito aqui, Rodrigo Ribas, aqui de São Miguel das Missões. Bem-vindo, Rodrigo, nossa cidade, né? Mas, dando continuidade, então, o Papa não virá, porque faleceu, né? Mas certamente talvez venha o futuro Papa, né? Com condições de saúde. Vamos restabelecer esses convites todos, essa articulação toda que foi realizada pelo nosso governador do Estado, Eduardo Leite, pela Assembleia Legislativa do Estado, pela região das missões que esteve presente, a FAMURS esteve presente, eu pessoalmente lá, com o presidente da FAMURS, convidando o Papa para vir para cá. Mas certamente teremos visita de um representante do Vaticano e do Papa aqui em nossos 400 anos. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, aquilo que o Vando colocava, e o prefeito Rodrigo está aqui, que é prefeito da cidade que é patrimônio mundial, a única cidade da região sul do Brasil, patrimônio mundial cultural. Então, é um legado que nós temos, uma importância histórica, fantástica, extraordinária, uma grande oportunidade. E tem que ser aproveitada, né? Aqui o Vando colocava, nós temos o agro, a grande força da nossa economia. O agro, eu sou agricultor, produtor rural, sei o que é isso. O agro anda com dificuldade, com secas, mas está avançando com tecnologia, né, com irrigação, com indústria de máquinas se fortalecendo, com novas tecnologias, inteligência artificial agora chegando forte no agro também. Então, o mundo todo, e o Brasil é conhecido por isso, pelo seu agro, pela força do seu agro, a sua economia. O Brasil alimentando o mundo. E cada vez mais nós vamos produzir alimentos para o mundo. Então, é um desafio nosso, é a nossa vocação. Mas, além disso, a região tem o privilégio de ter uma das maiores alternativas econômicas do mundo, que é o turismo. Então, uma grande oportunidade de geração de riqueza, de emprego e de renda. Um exemplo que o turismo está proporcionando na região é o que está acontecendo agora, nos 400 anos das missões. Por que estão vindo aí quase 100 milhões de reais para investimento na região? Infraestrutura, eventos, enfim. Por que estão vindo 100 milhões de reais? É por causa da agricultura? É por causa do agro? Não, não é por causa do agro da agricultura. É por causa do turismo, da história, da cultura. E aí vem recursos para infraestrutura, para saneamento, para estradas, para museus, né, para várias obras que serão construídas nos 27 municípios da região, além da região das Missões, também a região de Santa Rosa, a região da fronteira noroeste, a região do Amuceleiro e outras regiões do estado, porque o estado, 75%, 80% do estado do Rio Grande do Sul tem a história vinculada com as missões jesuíticas, né? Então, veja o nosso potencial. Agora, é preciso acreditar, é preciso falar de forma positiva, mostrar os caminhos, as oportunidades, aí sim nós vamos poder crescer, desenvolver e fazer com que a região, então,
monte nesse cavalo que está passando encilhado, né, Rodrigo? Né, prefeito? Mas nós já temos em cima, né? Encilhado, já está encilhado, já estamos conduzindo ele muito bem, né? Eu creio que vai dar um avanço importante agora nesses 400 anos, mas é o momento de estarmos todos unidos, juntos, integrados, né? Um apoiando o projeto do outro, o município que tem iniciativa, aquele que tem projeto, e temos que ter mais projetos. Precisamos ter mais projetos, porque recursos nós temos disponíveis. Nós temos mais recursos aí que podem ser canalizados para a região. É preciso ter, então, iniciativas positivas, né? E aí sim nós vamos avançar e vamos conseguir fazer com que o turismo se torne uma grande alternativa econômica para a nossa região. Está chegando aqui a nossa saudação ao deputado Eduardo Loureiro, né, que representa aí a Assembleia Legislativa nos 400 anos das missões na comissão e que está para ser anunciado aí, né, como o futuro secretário da Cultura que nós esperamos, né? Quem sabe dar certo, né? E aí a gente consiga ter mais força aí para poder aproveitar essas oportunidades. Certamente vai ser um reforço importante. Olha, eu como um missioneiro por adoção, por coração, estou aqui com 4 missioneiros da GEMA, e um deles é o Rodrigo Ribas, atual prefeito de São Miguel das Missões e presidente da Associação dos Municípios das Missões. Rodrigo, queria te perguntar o seguinte, a gente tem muito a ideia de Santo Ângelo, São Miguel, que são as cidades, assim, digamos, os vetores do turismo, mas a MM comporta 27 municípios e o desenvolvimento do turismo, da economia, de uma maneira geral, está sendo pensado de uma forma que possa beneficiar todos esses municípios também, a partir desses vetores que eu falei, Santo Ângelo, São Miguel e outros municípios que venham também a qualificar sua estrutura de turismo, né? Boa tarde, obrigado pela presença aqui no Costana Talks. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos aí que nos acompanham através do grupo CPE Comunicações. Hartmann, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Prefeito Mário, 2 oportunidades, prefeito de São Miguel das Missões. E se falando de turismo, a gente já vem o nome Mário junto, né? Já vem o Mário Tour pelo trabalho que desenvolve a nível de Estado, a nível do Brasil, junto à FAMUR, CNM. Deputado Eduardo Loureiro também, né? O nosso reconhecimento pelo trabalho e pela liderança que vem desenvolvendo, né? Já há anos aqui na frente da região das Missões, principalmente agora liderando, né, um projeto, e a gente é muito grato. Recebo o nosso reconhecimento em nome do município de São Miguel, mas também da região missioneira, Eduardo, por todo esse trabalho. E estamos aqui nos enganjando nessa torcida. Há muito tempo um missioneiro, né, não exerce um cargo no primeiro escalão do governo do Estado, será um grande orgulho para nós. O senhor está lá nos representando e desenvolvendo um trabalho a nível do Estado. E me falando dos 27 municípios das missões, isso é importante, né, que a gente se fale aqui, que ele é um conglomerado da região missioneira e a gente, através da MM, realmente vem buscando essa integração. O turismo ele se desenvolve com a cooperação de todos os municípios. Dificilmente um município, né, por mais que a gente, né, São Miguel das Missões, Santo Ângelo, né, os 7 povos, quando se fala de uma região missioneira, parece que é os 7 povos. Mas não, ele tem a primeira fase, né, das fundações, das reduções, ele foi uma fase e não estávamos juntos naquela. Né, nós somos da segunda fase da região missioneira. Mas quando se fala em turismo, realmente, nós temos que crescermos juntos. E não somente a região missioneira, temos as outras regiões também, que é importante. Né, importantes investimentos que estão ocorrendo em toda a região, para que o quê? Que nós tenha logística, né, que nós tenha infraestrutura, que nós tenha investimentos em cada cidade, para que nós possa, né, que o turista tenha um destino aqui e ele aqui permaneça na nossa região. Então é esse trabalho que a gente vem dando continuidade. É importante a gente frisar aqui. O Eduardo aqui teve a oportunidade de ser presidente da MM, o Mário teve, acho que em 2 oportunidades cada um, né? O mais novato aqui sou eu na parada, mas a gente vem dando esse trabalho, esse pontapé que foi dado há anos. Hoje, em uma manifestação, me lembrei quando o Mário, né, quando o prefeito de São Miguel das Missões trouxe o Carreiras em São Miguel das Missões, e até hoje São Miguel é lembrado, né, há 18 anos atrás, estive em São Miguel quando, né, se apresentou o Carreiras. Então, tu veja a importância, né, de um evento na promoção de um turismo a nível de região. E é isso que a gente tem que fazer, né, com todos os municípios, buscar desenvolver de forma igualitária a todos, e é isso que o Estado vem fazendo, né, Eduardo, nesses investimentos, importantes investimentos, que eu digo que nós vamos ter uma nova fase posterior a esses investimentos, que eu tenho convicção que esse ano aí nós vamos assinar esses convênios a nível de região, e o investimento no aeroporto de Santo Ângelo hoje, o aeroporto de Santo Ângelo e a ponta de Porto Xavier, eu digo que são os 2 principais, né,
investimentos para desenvolvimento da região, tanto no turismo como no desenvolvimento econômico, no âmbito empresarial. É importante que isso aconteça, porque eu digo que nós vamos ter um novo rumo na nossa região. Tá certo, importante. Gostaria que o senhor passasse o microfone para o deputado Eduardo Loureiro, deputado, porque é importante a gente falar dessa questão de investimento público aqui na região das Missões. Até o programa que a gente tem todos os dias lá na Rádio CPE, no Aldeia Global, o dia desse eu me fazia um questionamento, né? Qual era o último grande investimento do governo do Estado na metade oeste do Rio Grande do Sul? E, assim, puxando pela memória é muito difícil, muito complicado, né? O governo do Estado definitivamente entendeu que é necessário aportar muitos recursos para desenvolver aqui a nossa região, porque é uma região rica, mas que precisa desses investimentos. O senhor faz parte da comissão dos 400 anos da Assembleia Legislativa, mas tem um trânsito muito forte no governo do Estado também. Esses investimentos, eles são de uma convicção, de um projeto de que as missões podem desenvolver pelo turismo, né? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Alvando, Mariozinho, prefeito Ricardo, presidente da MM. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós estamos diante realmente de uma grande oportunidade, de algo inédito, inclusive. Né? Tu falasse aqui do tempo, né, que não acontecia um investimento tão robusto como este que já foi anunciado, confirmado pelo governo do Estado, num evento que aconteceu, inclusive, lá no ano passado, no Palácio Piratini. Isso é um processo, né, que vem se trabalhando já há bastante tempo. Começou lá na Assembleia Legislativa, quando nós aprovamos o Promissões, tá? Que inclusive foi até vetado pelo governo do Estado. A Assembleia derrubou o veto do governador. Claro que o veto dele não foi por má vontade, na verdade, foram questões técnicas, né, alegadas pelo governo do Estado, mas houve o compromisso do governador, diretamente do governador, de implementar um programa a partir de um outro caminho. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós temos aí a confirmação já de mais de 60 milhões de reais, são mais de 25 projetos que contemplam, né, vários municípios aqui da nossa região, para a gente poder fortalecer os produtos turísticos, os atrativos turísticos, qualificar, ampliar aquilo que nós temos. Esses valores eles podem chegar a 100 milhões de reais. Aliás, semana passada ou retrasada, eu conversei diretamente com o governador a esse respeito. Percebo claramente que há um comprometimento muito forte, uma convicção de que realmente, né, chegou o momento da região das Missões. O próprio governador ele fala que nós temos, claro, outros polos aqui já bem desenvolvidos no estado. Ele fala muito da Serra, né, em alguns outros locais, mas ele cita que agora, efetivamente, chegou o momento da região das Missões, né, e nós temos essa data, este marco histórico dos 400 anos, então tudo isto está dentro do contexto. E aqui é preciso ressaltar não só esses investimentos que implicam em recursos na área da cultura, do turismo, do desenvolvimento econômico, da assistência social, da educação, mas nós temos também um conjunto de investimentos na área da infraestrutura, que estão fora desta cifra. E aí entra a questão, por exemplo, do aeroporto, né? O aeroporto é fundamental. Não há desenvolvimento sem logística, sem infraestrutura de transporte. E aí, claro, nós temos as rodovias, nós temos o próprio transporte ferroviário, que infelizmente no Brasil nós temos um problema sério, que inclusive está em debate agora, por conta da renovação da concessão da Rumo, né, que vai acontecer em 2027, vence, né, esse período da concessão, mas o transporte aéreo é fundamental. Lá na Assembleia Legislativa, nós temos uma frente parlamentar, que é presidida pelo deputado Frederico Antunes. Eu faço parte, né, sou vice-presidente. Criamos já, há algum tempo atrás, uma comissão especial que debateu fortemente esta questão do transporte aéreo regional e chegamos à conclusão de que nós precisávamos, na época, de um programa de incentivo. Isso aconteceu lá no governo Sartori e levamos a ele, depois de muitas reuniões, audiências públicas, uma delas aqui em Santo Ângelo, e levamos a ele esta proposta e, de fato, isto foi implementado. É um projeto o programa, né, de redução do ICMS, que funciona desde lá. O governador Eduardo Leite aprofundou, ele ampliou este programa. Então, nós temos que ter infraestrutura aeroportuária e também programa de incentivo. E esta combinação
que faz com que nós possamos ter voos, não só aqui em Santo Ângelo, mas em outros polos regionais também, mas a nossa preocupação e o nosso empenho é por Santo Ângelo, é pela região das Missões, na verdade, quando se fala em aeroporto regional, a gente está falando do conjunto de municípios, né? Então, tudo isso está acontecendo. Infelizmente, o governador não pôde vir na abertura da feira, ele anunciaria aqui a assinatura do convênio, que vai repassar recursos da ordem de 10 milhões e 300 mil reais para ampliação do terminal e outras melhorias, e também já está autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado o lançamento do novo edital, né? Então, temos boas notícias aí, deputado. Excelentes notícias. E segundo, né, vou falar aqui porque acho que não é nenhum segredo, o secretário Capelupi acabou me informando na sexta-feira que a ideia é lançar o edital no início de maio. No início de maio lança um novo edital, agora ele é adequado, né? Então são quase 60 milhões de investimentos públicos, já num primeiro momento, né? O governo garante isso para fazer ampliação aqui do aeroporto e outras melhorias, e depois são mais ou menos 5 milhões por ano. Então, quer dizer, é para viabilizar esta PPP, é uma parceria público-privada. E aí soma-se também a isso a ponte internacional, que já foi mencionado aqui. Olha quanto tempo de luta pela ponte, né? E agora a notícia ela é muito positiva, porque teve a abertura do edital e foram 8 empresas interessadas, né? A primeira colocada é uma empresa que tem uma reputação muito boa, né? Então vamos ter aí, nos próximos anos, né? Esperamos, pelo menos, está tudo alinhado aí para termos grandes investimentos no turismo, na cultura, produtos turísticos importantes e também a infraestrutura, que é fundamental. É que a gente tem um bom de desenvolvimento aqui na nossa região, né? Um abraço para você que nos acompanha através das redes sociais do Grupo CP. Agora são 17h57. A gente vai para uma segunda rodada de debates aqui, né, de perguntas, enfim, avançando um pouquinho aqui no espaço do Comando Geral, segunda edição, para quem nos ouve pela Rádio CP. Quero falar com o Vando aqui, porque a gente está falando de muitas notícias boas. Anúncio de investimentos públicos e esse investimento privado do Costana Frontier Resort, também da incorporadora, né, a MSK, da qual tu és diretor, e a importância de a gente ter a qualificação da nossa rede hoteleira, Vando. Porque não tem como desenvolver o turismo sem ter uma rede hoteleira que esteja à altura, né, dessa demanda por turistas também, né? É uma satisfação estar aqui como ente privado, né? Porque essa combinação que me parece ser a combinação ideal. Quando a iniciativa privada e a iniciativa pública estão tendo visões parecidas, né? Então, o que eu quero pegar uma fala antes que veio aqui, e eu já vou conectar ao empreendimento, porque para mim tem um ponto fundamental que a gente precisa refletir, e eu tenho certeza que nós estamos evoluindo para ele, tá? Qual é o ponto fundamental, né? Surgiu aqui na fala, eu acho que foi o Mário, a perca do nosso Papa hoje, né? O que para mim é a evolução que nós precisamos ter no processo, né? O primeiro Papa latino-americano, né? Aqui do lado, na Argentina, e o quanto nós potencializamos ou conseguimos potencializar isso enquanto comunidade como um todo, porque ele era um jesuíta, e eu trago isso pelo seguinte, porque nós, como empreendedores, nós não olhamos o fato de que perdemos um Papa e que pena porque fizemos errado, assim como nós não olhamos para as mais de 400 mil pessoas que foram embora da região, poderiam ter ficado aqui. A gente está olhando daqui para frente. Quando a gente está falando disso, eu quero só trazer um ponto de reflexão que para mim é fundamental. A gente tem que começar a olhar as coisas boas que nós temos. Nós temos que ter mais orgulho das coisas boas, e tem muita coisa boa aqui na região. E quando a gente começar a potencializar isso, a gente vai se fortalecer. E antes eu dava o exemplo do pessoal, porque, veja só, né, a gente precisa reforçar, quem está nos ouvindo, essas coisas não conflitam. A nossa estrutura econômica, financeira, matriz da nossa região está consolidada no agro. Mas o turismo ele não conflita, ele abraça o agro, ele pode trabalhar junto. E eu tenho falado e reforçado o exemplo do Museu de Evolução Agrícola, que está aqui do lado, ele está fora da MM, mas são esse tipo de iniciativas que a gente precisa incentivando aqui,
cada vez mais e olhar e ter orgulho do que a gente é, ter orgulho do que a gente tem. E com isso nós vamos, com certeza, criar movimentos e um futuro mais promissor. Enquanto iniciativa privada, nós estamos nos colocando à disposição de potencializar. Porque o que é bárbaro, no sentido positivo, o dinheiro do turismo existe nessa região. E o dinheiro do segmento imobiliário turístico existe. Ele está aí. Então é só nós conseguir trabalhar e potencializar esse investimento aqui. Então, começa por nós. A gente tem que fazer o tema de casa e depois a gente olhar para fora. Então nós, trabalhando junto enquanto região, nós conseguimos nos fortalecer. Porque o que é mais difícil de uma região, que é ter riqueza, gerar riqueza, felizmente, senhores, estamos passando por algumas dificuldades no agro, mas a nossa região gera riqueza. A gente tem uma matriz e os números eles comprovam que a riqueza existe. A gente só tem que potencializar mais isso. Importante. Bom, Mário, o mundo vai olhar para as missões agora com as celebrações dos 400 anos. Também dentro do contexto das cidades brasileiras, patrimônio mundial, o que a gente pode encaminhar de uma análise daquilo que pode ser positivo para a nossa região no sentido de atração de turistas e como é que está sendo trabalhada essa questão dentro desse grupo de cidades importantes aqui do nosso país. Bom, Ricardo, Alô? Bom, tá vendo. É o que eu falava anteriormente, né? Aqui nós estamos com lideranças políticas, o Rodrigo Ribas, prefeito de São Miguel, presidente da MM, que está fazendo um excelente trabalho, importante que o Rodrigo assumiu agora, e tem essa visão empreendedora de ir atrás, de buscar os recursos, de acertar, de monitorar os projetos que são fundamentais para a região. Né? Então, a sob a liderança do Rodrigo, acho que a região está engajada, né? Está unida e vai buscar esses recursos. E, em contrapartida, o nosso deputado aqui, também junto, estadual, Eduardo Loureiro, que é uma grande liderança regional, aqui da região, vai assumir a Secretaria da Cultura, que é tem os principais ativos para o turismo, é a cultura. A cultura é um dos principais ativos da nossa região. Né? E a cultura é transversal, assim como o turismo. Turismo e cultura. Turismo cultural. Então é transversal porque envolve diversos segmentos de atividade econômica. Mais de 50 segmentos de atividade econômica. Aqui falava o Vando do agro. O agro está diretamente ligado à cultura e ao turismo. Ao turismo e à cultura. Então, aqui o deputado falava também, comentava em relação aos investimentos. O senhor estava falando aqui, estava fazendo os cálculos aqui, nós teremos aqui mais de 500 milhões de reais de investimentos aqui nos próximos anos na região. Inéditos esses investimentos. É uma grande oportunidade. A região tem que estar atenta ao que está acontecendo. Né? E integrar o setor privado, o setor público. Né? O privado tem que participar mais, está participando. Né? O setor público mostra os caminhos, orienta, mas não faz o investimento privado. Quem gera a riqueza, o emprego e a renda é o setor privado. Então, tem que estar junto, de mãos dadas com o setor público. Eu acho que nós vamos avançar, né? Acho que são grandes investimentos que vão acontecer e que vão transformar, né, um potencial num produto turístico. Nós precisamos transformar o nosso potencial e o Brasil, segundo a Organização Mundial do Turismo, é o 8º país do mundo em potencial cultural, potencial. E o 2º do mundo em potencial natural. Mas potencial não quer dizer que seja desenvolvido, né? Então é preciso desenvolver, aproveitar esse potencial. Que bom que nós temos oportunidades, que bom que nós temos uma luz no fundo do túnel, né? E que vai iluminar esta região toda e nós vamos aí conseguir fazer do limão uma limonada da seca, grandes oportunidades para o agro, para o turismo, para a cultura, para os municípios, atraindo recursos, atraindo investimento, gerando riqueza, emprego e renda que todos nós precisamos aqui para a nossa região. É verdade. Então, a OCPM, a Organização do Patrimônio Mundial, está junto no processo. Né? Estamos aí elaborando os projetos, fizemos os projetos projeção mapeada de São Miguel, da Catedral de São Miguel, a Catedral de São Miguel, também de Santo Ângelo. 2 projetos importantes que vão ser assinados convênios agora. Também um novo projeto que poderá ser viabilizado com o deputado Loureiro, acho que é ele que vai ser viabilizado, que é o Centro de Interpretação do Patrimônio Cultural em São Miguel, do Patrimônio Turístico em São Miguel. Quase mais de 40 milhões de reais, 42 milhões de reais, sendo 39 milhões de reais do governo do Estado, 3 milhões do governo da contrapartida do município. Então, são obras como essa, e entre outras, né, que se somam e que certamente vão fazer com que a região aproveite a oportunidade e se transforme nos pais destinos do turismo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Legal. Deputado, todo mundo está falando, então eu vou ter que perguntar, né? O deputado Eduardo Loureiro deve ser o novo secretário da Cultura. Como é que está essa questão? A informação saiu na semana passada, daí depois saiu uma contra-informação, enfim. Conta pra gente, então, em que pé anda esse boato aí, deputado? Vamos lá.
Não, na verdade, esse assunto de fato já está, né, na mídia estadual. Então, houve um contato, houve um convite, né? Nós ficamos de voltar a conversar para aprofundar um pouco mais essa questão, porque eu tenho dito o seguinte, né? É claro que é uma honra ser secretário de Estado. Agora, logicamente que isto precisa ter, deve ter, total conexão com aquilo que a gente vem lutando, brigando, defendendo, tá? E, de fato, a Secretaria da Cultura, ela cumpre, de certa forma, o papel de coordenação desse programa todo de desenvolvimento que nós acabamos de citar aqui, né? Então, a gente está exatamente nesse momento assim, de aprofundar, porque não são só recursos da cultura. A questão ela é muito mais ampla, né? A cultura ela deve ter aí, dentro desse conjunto todo, aí, talvez 30 milhões, né? Mas nós temos turismo, temos desenvolvimento econômico, nós temos todo este conjunto de obras também na área da infraestrutura. Então foi exatamente isso que nós ficamos de voltar a conversar com o governador. Essa semana ela foi bastante tumultuada, né? Mas se as condições, elas realmente, né, forem favoráveis neste sentido, né, se o governo ele demonstrar efetivamente, né, comprometimento e que tenhamos esta possibilidade de fazer esta coordenação, eu acho que para a região realmente poderá ser muito bom, né? Mas qualquer anúncio, né, qualquer encaminhamento vai caber, claro, ao governador. A gente está mantendo esse diálogo aberto e possivelmente nesta semana a gente vai voltar a aprofundar esse tema e, independentemente, né, se isso acontecer ou não, logicamente que o trabalho ele vai continuar da mesma forma para a gente consolidar tudo isso que nós falamos e realmente alavancar esse grande potencial que a região tem. Tá certo. Quero perguntar para o prefeito Rodrigo Ribas aqui sobre esses convênios, então, né, que a MM pretende assinar ainda nesse ano de 25, que o senhor falou. Havia uma previsão também que eles fossem assinados aí entre março e abril, enfim, da última vez que a gente conversou. Queria que o senhor falasse em que pé anda e também como é que está se preparando o São Miguel das Missões, né, para esses 400 anos, o que a gente vai ter de novidade. Dá uma atualizada para a gente aí nos projetos, prefeito. Bom, estamos... A questão da assinatura, eu acho que o Eduardo sabe mais do que eu aqui, cara. Né, mas nós temos uma expectativa aí no mês de maio de fazer uma assinatura aí de 60% dos projetos, né, que estavam na primeira fase, é a notícia que a gente tem, né, e posteriormente no início do segundo semestre o restante numa segunda fase. Tá? Quanto à questão dos preparativos dos 400 anos, nós já formamos na MM um grupo de trabalho com representante, um de cada 27, os 27 municípios. Dali nós vamos tirar um grupo de trabalho. Já temos também acertado um grande projeto que nós precisamos fazer algo que fique marcado essa comemoração dos 400 anos. Nós temos que fazer algo que a região fique, que daqui 20, 30 anos nós saibamos que tal data foi comemorada os 30 anos, sim, os 400 anos. E é isso que a gente vem buscando, né, mobilizar a nossa região, trabalhar de forma conjunta com todos os municípios para que isso se realize. Eu quero também pegar um pouquinho da fala do Hartmann aqui, da importância, Hartmann, desse alinhamento entre a iniciativa privada e o poder público. Eu sempre fui um defensor, eu acho que pela área de formação, fui um defensor que nós temos como político é fazer a parte de articulação, é nós buscar desengessar e desburocratizar a parte política para que nós dê condições do empresário empreender. E é através dos empreendedores, é através da iniciativa privada que ocorre o desenvolvimento. E nós temos que fazer o máximo para nós não atrapalhar os empreendedores, né, Eduardo? Que muitas vezes a gente não consegue algumas coisas dentro da legislação, né, contribuir para que as coisas aconteçam. Então é fundamental que nós avancemos, é um desafio enorme que nós consiga, né, trabalhar nesse sentido, mas te digo que é fundamental. Não vamos conseguir desenvolver, o Mário sabe, temos projetos importantes, 2 projetos inclusive, né? São 13 milhões, que é o Projeção Mapeada. E a questão do projeto do Mundo Missioneiro, que é a réplica dos 30 povos. Mas é um projeto que o poder público tem que ajudar a desenvolver. Mas não é ele que tem que fazer a gestão.
não é ele que tem que fazer a gestão. Nós temos que passar, né, ter uma parceria público-privada que consiga, né, atrair os empreendedores, atrair a iniciativa privada. É ali que vai começar a fazer o desenvolvimento. Tá certo. Bom, pessoal, teria tranquilamente aqui mais uma hora para a gente conversar, porque assunto tem bastante, né? Mas já são 18h10 aqui. Eu vou iniciar as despedidas, as falas finais aqui para a gente concluir também. Vou começar pelo Mário Ribas do Nascimento. Obrigado, Mário, pela tua presença aqui no Costana Talks. Foi engrandecedor a gente poder trocar essa ideia por aqui sobre os 400 anos das missões. E nos encontramos aí pelos outros eventos que vão acontecer certamente até lá e durante as celebrações e tudo mais. Muito obrigado pela contribuição, viu? Eu agradeço, Ricardo, a Édia também que está aqui, me convidou para estar presente também. Saudar aqui a Débora também que está aqui, a nossa primeira dama de São Miguel das Missões, suas filhas. Bom, e os nossos companheiros aqui do debate, né, o deputado Eduardo Loureiro, o Rodrigo Ribas, o Vando aqui do Costana Resort. Veja que há uma integração, que o momento é importante, né, que há um otimismo, que há uma luz no fundo do túnel, como eu falava anteriormente, e que as coisas vão acontecer. Elas têm um tempo, mas que a região das Missões, elas vão se tornar um dos principais destinos do turismo do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, serão um dos principais destinos. Agora, cabe a cada um de nós que estamos vivendo o momento, fazer a nossa parte nesse processo. É incentivar, mostrar os caminhos, cada um na sua área. Poder público, naquilo que compete ao poder público. Obra de infraestrutura pública, demonstrar os caminhos, de ajudar no processo das concessões que vêm depois do setor privado junto, participando, né? Então, creio que há essa consciência regional. Os prefeitos da região estão entendendo o processo todo, o momento que estamos vivendo, né? E o turismo, junto com o agro, que é forte aqui na região, certamente vai alavancar a economia cada vez mais da nossa região, e nós vamos nos tornar uma das regiões mais prósperas e promissoras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço a todos e obrigado aos meus companheiros Eduardo, Rodrigo e Vando pela oportunidade de estar com vocês discutindo esse tema extraordinário, tão importante e empolgante, né? Porque nós percebemos que é possível viabilizar. Está na nossa frente. E agora com o Eduardo na Secretaria da Cultura, aí vai ser uma maravilha, né? E aí todos nós vamos crescer juntos nesse processo. Grande abraço a todos. Valeu. Se for por falta de torcida, não tem problema, viu? Prefeito Rodrigo, muito obrigado, viu? E nos vemos no próximo sábado lá no Balonismo, lá em São Miguel, um grande evento também, né? Vou estar por lá. Quem agradece é nós, está aqui na companhia do deputado Mário Hartmann. Muito obrigado, Ricardo, Edna aí do grupo CPE Comunicações. E aproveitar e fazer esse grande convite, né? Aquelas pessoas que nos acompanham, convidar todos aí para o dia 26 a 29 de abril, né? O terceiro Festival de Balonismo em São Miguel das Missões. Né? Faz parte aí das comemorações dos 37 anos de emancipação do município e na certeza aí que o céu estará colorido pelos voos de balões, uma oportunidade única, deputado, de observar aquele patrimônio do alto, ainda mais num voo de balão. Estará ali, então, um balão ali no formato do capacete do Ayrton Senna, pela primeira vez no Brasil, né? Estará nesses 4 dias levantando. Temos uns novos, né, os voos cativos, então, que vai ficar 5 minutos no ar, vão estar ali. Né? Disponibilizamos essa vez também um projeto social onde 60 vagas para as crianças que participam do CRAS estarão ali experimentando, então voo, Mário. Então é nesse sentido, Ricardo, muito obrigado e convidamos a todos aí, de 26 a 29 de abril, estarem em São Miguel para uma grande festa, numa vasta programação lá, cultural, turística, né, e de comercialização durante esses 4 dias. Certo, deputado Loureiro, muito obrigado pela presença e aguardamos informações aí também, viu? Muito obrigado, Ricardo. Uma honra aí poder participar deste debate, deste bom e necessário debate, né, acerca de um tema fundamental, todo esse potencial que nós temos aqui. Devo cumprimentar aqui, trazer o nosso reconhecimento também a toda a equipe, né, a direção aqui desse grande projeto do Costana Resort, através do Vando, né. Eu acho que é uma grande oportunidade para que investidores, né, possam, enfim, participar. Ele não só oportuniza, né, eu falava hoje sobre isso, um retorno para aquelas pessoas, para os investidores, né, que têm interesse no ramo imobiliário, muitas vezes, e não há nenhum problema nisso, mas a gente vê as pessoas olhando projetos lá em Santa Catarina, na Serra, né, sem problema nenhum, mas diante de uma grande oportunidade que nós temos aqui, por que não fazer esse investimento aqui na região? Porque ele vai impactar diretamente no nosso desenvolvimento, né, através do turismo, que, como já foi mencionado aqui, o turismo ele tem que ser trabalhado desta forma, integrado,
né? Quer dizer, as pessoas vêm para cá ou vão para qualquer outro destino turístico e elas permanecem ali. Se tiver atrativo, se tiver infraestrutura, se tiver qualidade hoteleira, né? Enfim, o turismo ele depende de todos esses aspectos que a gente está tentando reunir aqui. O Mariozinho é um especialista, né? Foi prefeito, presidente da MM, hoje está lá na FAMURS, está lá na Confederação Nacional, então é uma grande liderança. Aliás, eu diria que o Mário é talvez uma das maiores, se não a maior autoridade sobre turismo no país, né? Tem conhecimento, tem know-how e é nosso daqui, tem colaborado com tantos projetos importantes. E o Rodrigo, eu quero reconhecer, alguém falou aqui que ele vem fazendo um grande trabalho como presidente da MM, e eu também quero mais uma vez aqui fazer esse reconhecimento, né? A MM, que eu já tive a oportunidade de presidir esta instituição por 2 oportunidades, ela cumpre um papel fundamental, que é de agregar, que é de articular a força política da região, é um grande fórum de debate, né? E o Rodrigo, ele está assumindo agora como prefeito, mas tem experiência, já foi vice-prefeito, e está fazendo um grande trabalho de realmente apostar nas convergências. Diferenças existem, né? Mas a gente tem que ter essa capacidade de unir forças para poder realmente aproveitar esse grande potencial que nós temos. Então, parabéns, Rodrigo, aí pelo teu trabalho. Muito obrigado e pelo convite. Valeu, deputado Eduardo Loureiro, e o nosso anfitrião aqui, o Vando Hartmann. Muito obrigado pela conversa mais uma vez, obrigado por nos receber aqui no estande, e um bom papo. Amanhã estamos de volta juntos aqui. Isso aí, obrigado pela presença dos senhores. Nós precisamos unir o que o privado tem de bom, o que o público tem de bom, e com isso a gente avança. E temos, de repente, momentos históricos, não só como poder público, que foi falado aqui, mas também como iniciativa privada. E é momento da gente se abraçar, da gente ver o que cada um de nós pode fazer para que a gente consiga, de fato, olhar para essa nossa região e enxergar, porque nós enxergamos um futuro promissor, um futuro próximo. Então, vamos se abraçar aí, a gente vai chegar junto lá com bastante trabalho, seriedade e intensidade. Então, obrigado pela presença dos senhores aqui no nosso espaço. E obrigado a você que acompanhou o Costana Talks através das nossas redes sociais, do AM 540 da CPE. Na sequência, tem o Comando Geral, segunda edição, com a Fabiana Oliveira. E o Costana Talks volta amanhã, 17h30, recebendo Oswaldino Luca, Francisco Medeiros e Márcia Dezem, falando sobre pequenos empreendimentos rurais. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, um abraço.